uma história engraçada. Engraçada, mas é uma história que nos motiva a sempre buscar coisas novas e oferecer o que existe de mais moderno para os nossos pacientes, né? Então, agora ele se tornou um amigo, mas é um médico que teve um problema mais grave na coluna, fez um procedimento endoscópico, só que ele tem um problema mais atualmente agora, mais na questão da degeneração do disco. O disco está gasto, então foi mexido 2 vezes, uma por outro colega e depois outra por nós. Então, assim, é um disco gasto, é um disco que hoje é a nossa preocupação. A gente não tem preocupação mais por uma questão compressiva. Não vai sair mais nenhuma hérnia de disco ali, ficar comprimindo o nervo ou ficar pinçando a raiz nervosa. Agora, a nossa preocupação pelo fato dele ser jovem, dele realmente ser um cara super ativo, de gostar de fazer atividade física, gostar de ir para academia, gostar de surfar, tá? É realmente a gente oferecer um tipo de tratamento que vai resolver o problema da degeneração no disco. Isso existe? Ainda não, mas tem algumas modalidades, alguns tratamentos que a gente hoje em dia consegue retardar esse processo, tá? Então é aquela história, né, de a gente partir de um determinado problema e criar uma linha de raciocínio para poder tentar buscar a solução que faça mais sentido para o paciente. Então a gente não trata só hérnia de disco, não trata só, não faz só a endoscopia, não, a gente se preocupa com o paciente não só hoje, mas nos próximos 10, 20, 30, 40 anos talvez. Então, por isso que a gente sempre precisa estar realmente atualizado, buscando coisas novas. E às vezes a gente se depara com algumas situações que a gente fica até surpreso, né? Então, assim, até casos mais complexos, mais graves, às vezes nos surpreendem de uma forma positiva, que a gente sempre aprende alguma coisa com todo paciente, né? Tem um paciente que trabalha num salão, super famoso e tudo mais, e ele tinha um problema mais complexo na coluna. Ele tinha uma baita de uma escoliose, tinha uma degeneração muito importante ali, 2 pontos, tal, que aí realmente a gente acabou não conseguindo fazer infiltração, fazer simplesmente um procedimento endoscópico. Esse paciente precisou fazer uma artrodese, que é aquele procedimento de fixação das vértebras. Só que hoje a gente faz também esse procedimento de artrodese por vídeo, de uma forma menos invasiva, que permite uma recuperação mais rápida. Mas esse paciente especificamente foi engraçado porque a gente está realmente acostumado a ver uma média de recuperação dos pacientes ali em relação a tempo, tá? E aí logo depois que acabou o procedimento, ele virou para mim, no mesmo dia, né? Ele virou para mim e falou, pode me deixar internado aqui até amanhã, eu vou embora amanhã, tal, porque daqui na segunda-feira, né, era 2, 3 dias depois, na segunda-feira eu vou voltar a trabalhar no salão. E aí eu olhava para ele e falava, não, mas não quer ficar uns dias a mais, tranquilo, porque foi feita uma artrodese, talvez a gente precise tomar um pouco mais de remédio por mais tempo. Ele, não, pode ficar tranquilo, eu vou trabalhar segunda-feira. E aí aquilo me incomodava, porque eu sabia que o cara ia ter dor. Eu deixei remédio para ele e tal, não é que segunda-feira o cara me manda uma foto dele trabalhando, é um negócio impressionante. Então, assim, mesmo a gente sabendo como é a evolução de cada tratamento, de cada doença, às vezes a gente tem essas histórias realmente que nos marcam. Então, esse é um exemplo realmente que nos marcou positivamente, mesmo o problema mais complexo, mesmo um procedimento talvez um pouco mais invasivo, apesar de ser feito de uma forma menos invasiva, mas diferente simplesmente de uma endoscopia de coluna. Foi feita uma artrodese. E teve uma evolução assim fantástica. Então, sem dúvida nenhuma, são essas histórias que nos motivam e que nos fazem seguir em frente, né?